CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa, bom dia. Bom dia, Patrícia Valim, bom dia aos ouvintes, aos nossos colegas de estúdio. Andréia, a gente tem uma geração aí um pouco mais velha em comparação com a juventude que está entrando no mercado de trabalho hoje, que traz uma bagagem, uma experiência fantástica. E eles já estão chamando essa geração de geração prateada por causa dos cabelos brancos, é isso? É isso, Patrícia, sabe que quando eu estava preparando essa matéria, eu falei assim, será que os ouvintes vão achar que eu estou legislando em causa própria? Mas não estou não, porque aí cai a ficha de que eu já tenho 49 anos e ano que vem terei 50 e as pessoas já chamam a gente de geração prateada por conta dos cabelos brancos. Mas não é isso, é porque é interessante, até essa autopercepção, né? Porque eu fico imaginando que nós que já temos essa idade, que vai se aproximando dos 50, até muitos ouvintes nossos que já têm mais de 50, o quanto a percepção mesmo, né? A palavra até assim, mais velho, chega a dar uma estranheza, eu até gosto de usar mais maduro, porque a própria percepção do que é um profissional de 50 anos é muito diferente quando a gente olha, né, há tempos atrás. E sem dúvida, a gente vem avançando no mercado de trabalho e isso tem impacto do ponto de vista econômico, né? E essa geração prateada, que sim tem conexão com os cabelos brancos, ela é a geração entre 50 anos e 79 anos. E eu que circulo muito no mercado, Patrícia, e os nossos ouvintes também devem perceber, e você, o quanto essas pessoas ainda estão muito ativas no mercado de trabalho. A gente vive encontrando com elas nos corredores das empresas, né, nas oportunidades profissionais, porque, como eu disse, a gente realmente tem visto aí um novo posicionamento e essa geração, ela corresponde a 20% da renda do trabalho no Brasil. Então, além de estarmos ativos, estamos gerando né, um movimento na economia do nosso país. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, Andréia, há décadas atrás, é claro, uma pessoa de 50 anos muitas vezes já se aposentava, né? E isso vem mudando ao longo das décadas e a gente está mostrando que mais de 50 tem energia de sobra ainda para trabalhar mais 50 anos se precisar, né? Sem dúvida, porque eu acho que tem uma dimensão que é social. Eu já até falei uma vez isso num outro quadro que nós tivemos, que as pessoas elas não se aposentam, não fecham o ciclo profissional, às vezes por necessidade, né? E muitas vezes por necessidade. Mas tem uma camada muito grande que é por não desejo. Assim, a gente não quer. Eu, pelo menos, Patrícia, não sei você, mas eu não me vejo parando de trabalhar. Talvez diminuindo o ritmo, sim, mas parando de trabalhar, muito pelo contrário. Eu entendo que um profissional de 50 anos, ele está no auge da sua carreira, do ponto de vista de maturidade, de conhecimento, de uma série de questões. E esse tema, ele veio muito inspirado, é uma matéria que saiu no Globo e que repercutiu muito, que veio inspirado num capítulo de um livro que foi organizado por uma economista chamada Ana Amélia Camarano, que ela faz parte do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o título do livro é Brasil Velho, Bomba Fiscal ou Vetor de Inovação e Desenvolvimento. E aí ela tem um capítulo que ela trata só desse fenômeno da geração prateada, que tem tudo a ver com o que a gente já está falando aqui, e ela diz que essa geração hoje, ela gera aproximadamente 89 bilhões por mês. Eu vou repetir porque é um índice muito alarmante. Assim, é 29 bilhões, não são milhões, bilhões por mês, não é por ano, é por mês. E aí ela faz uma comparação que em 2016, ou seja, 10 anos atrás, esse percentual que hoje é de 20%, né, dessa renda do trabalho no Brasil, era 18,4%. Então, significa que isso está aumentando. Por quê? Porque a gente continua no mercado de trabalho e movimentando. E ela justifica esse fenômeno, Patrícia, em 3 fatores principais que são muito interessantes da gente trazer aqui para a nossa audiência refletir junto com a gente. O primeiro fator é o aumento da expectativa de vida, naturalmente, né? Eu sempre trago, porque faz muita conexão quando a gente vê as transformações, né, do mundo do trabalho e o quanto a gente está
vivendo mais, essa tem uma conexão muito direta. Então, relembrando, atualmente, na expectativa de vida do brasileiro é de 76,6, e nós, mulheres, vivemos mais. Patrícia, a gente vive aí, em média 79,9 e os homens 73,3. Mas eu trouxe um indicador para a gente tangibilizar, vamos dizer assim, concretizar o quanto isso vai mudando muito o universo do trabalho e o mercado de trabalho. Em 1940, quer dizer, 80 anos atrás, olha isso, ó, a expectativa de vida era de 45 anos, o que significa que há 80 anos atrás eu já teria morrido, por exemplo. Nós. Nós, né, Patrícia? Por que eu estou com 49 e a média era 45? Na média eu já teria. E olha o frescor que a gente ainda tem, tantos ouvintes, a nossa audiência ela é muito formada por essa faixa etária, e o quanto a gente está atuante. Então, do ponto de vista histórico, muito curto o intervalo, quer dizer, 80 anos, e a gente tem esse pico, né, esse crescimento de expectativa que se dá por N motivos, né, inclusive a evolução da medicina e de tantas outras coisas. Então, esse é o primeiro fator que ela explica por que a geração prateada ainda está tão atuante no mercado de trabalho. O segundo item é a maior escolaridade das gerações, que as mais recentes que estão agora fazendo 50 anos, que é o meu caso, que é o seu caso de tantos outros, é uma escolaridade, quando a gente vai, por exemplo, lá na década de 80, não se compara, a gente também se qualificou muito do ponto de vista acadêmico, de qualificações, então, muitos profissionais, por exemplo, mestrado, com doutorado, com MBAs, com formação em línguas, e mesmo as pessoas que a gente não esteja falando dessas formações mais tradicionais, mas com muita experiência, porque com o advento da internet, né, Patrícia, a gente teve acesso a muito conhecimento, inclusive de qualidade. Eu sempre digo que se procurar direitinho na internet, você tem ali uma base de qualificação, o próprio YouTube, né, qualquer coisinha, né, não sei você, Patrícia, dos nossos ouvintes, mas tem dúvida de como fazer, não sei o quê. Vai lá no YouTube, sempre tem um vídeo, tutorial. um tutorial muito prático. Então, essas coisas todas juntas, né, elas fazem essa geração de hoje, que é a geração prateada, com muito mais qualificação. O último... E a gente, só para fazer também aqui uma observação, é que a gente pensa muito no conhecimento científico, na teoria, na faculdade, na academia, mas o empírico também conta bastante. A vivência também gera conhecimento, né? A adaptação também gera experiência. Demais, demais. E muito pelo contrário, né? O conceito de cultura, e eu dou aula de cultura, e a gente tem pessoas que falam assim, a pessoa, fulano não tem cultura, porque associa isso, né, à formação acadêmica, enfim. E cultura é uma experiência de vida. Quantas pessoas, Patrícia, que às vezes nem têm formação acadêmica, mas você conversa, você tem uma aula de vida, uma aula de experiência, uma aula, né, de tantas outras coisas. Então, sem dúvida, e isso tem a ver, inclusive, com acesso, como eu disse, que a gente hoje tem a coisas que na década de 80 a gente não tinha, né? E o último fator principal que essa autora traz é a maior participação feminina no mercado de trabalho ao longo das últimas décadas, né? E aí, isso inclusive tem gerado, né, um movimento, por um lado, muito interessante, mas por outro, muito esquisito, porque é um dado de realidade. A gente chegou, ainda temos muitas barreiras, ainda existe muita violência, né, que atravessa a nossa condição enquanto mulher, mas é um dado de realidade que vai ter mulher CEO sim, tem mulher CEO sim, tem mulheres nas universidades, tem mulheres né, chefiando do ponto de vista econômico as suas famílias. E aí, quando a gente junta esses três pilares, né, estamos vivendo mais, estamos nos qualificando mais, e as mulheres estão entrando muito fortemente no mercado de trabalho, a gente tem um fenômeno social que ele é muito diferente, a gente precisa, né, se adaptar, e inclusive as empresas, porque esse novo fenômeno, Patrícia, ele desafia a ideia de que os profissionais mais velhos estão deixando o mercado. Não estamos deixando o mercado. Muito pelo contrário. Queremos mais oportunidades, né?
queremos mais oportunidades, vai precisar de mais oportunidades, porque as empresas, inclusive, vão precisar adaptar as suas políticas para uma força de trabalho mais longeva, né? Porque, enfim, temos outros interesses, inclusive do ponto de vista de benefícios, carteira de benefícios. Uma coisa é você ter uma força de trabalho mais jovem, né? Que tem determinadas demandas, e outras são as gerações mais maduras. E tem os programas que a gente chama de atualização profissional, que tem um termo em inglês. A nossa audiência aqui que acompanha sempre sabe que eu tenho um pouco de implicância com termos em inglês, porque não que a gente tenha nada, porque a gente está no Brasil falando com brasileiros, empresas de brasileiros, mas eu tenho aqui a obrigação técnica de trazer a linguagem que esse mercado usa. Então, tem dois fenômenos chamados reskilling e o outro é upskilling, que é, na realidade, esse processo de aprendizagem que a gente tem feito. Por exemplo, reskilling é um processo de aprender novas competências para exercer uma função diferente da atual. Então, eu tenho um determinado momento da minha carreira, aí eu faço uma transição de carreira, para isso eu tenho que aprender outras competências. O upskilling, aí já é um processo que todo mundo tem que ter, que é o aperfeiçoamento dentro da sua própria função, porque a gente também vai aprendendo, né, Patrícia, novas competências a partir desta nossa própria função. E fora as equipes intergeracionais, né, que tem aí, são tendência e tem se tornado cada vez mais comum pessoas jovens trabalhando com pessoas mais maduras. Enfim, então as empresas vão ter que olhar para isso de uma forma bastante diferente, porque estamos ficando mais tempo no trabalho. Tem algumas áreas, Patrícia, que são mais fortes. Então, por exemplo, a saúde, né? Quando a gente vê médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e aí não tem jeito, tem determinados segmentos que cabelo branco, né? O cabelo prateado faz toda a diferença em termos de resultado. Eu mesmo vivi uma experiência pessoal, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tive uma experiência com a minha cachorrinha. Fui numa veterinária, num grupo de veterinários, né? Que eram muito jovens, e isso aqui nada tem a ver com etarismo, porque o etarismo não é só o preconceito em quem é mais maduro, mas para quem é mais jovem. Mas é um dado de realidade. Quando eu troquei a minha cachorrinha para um veterinário, que a cabecinha dele era toda prateada, a minha cachorrinha teve sobrevida e a gente estava caminhando para uma eutanásia. Então, esse é só um exemplo de como, né, cabelos brancos, dependendo, sobretudo, de alguns segmentos, eles fazem esses cabelos muita diferença na qualidade do que a gente entrega, né? Então, consultoria, próprio setor de indústria, o agronegócio também, por exemplo, a experiência que você falou, né, que não necessariamente só na formação, mas a experiência de entendimento da natureza, do clima, gestão de safras, as negociações que a gente faz no próprio universo do agro, eles são muito valorizados para quem tem essa idade mais madura, né? Então, acho que, assim, resumindo, né, Patrícia, acho que o Brasil, ele vive, não só o Brasil, mas o mundo, mas aqui falando especialmente da nossa realidade, ela vive uma mudança estrutural muito grande, porque em vez, como a gente pensava no passado, né, em vez da gente pensar em carreiras, vou trabalhar até 60 anos, hoje a gente precisa pensar em trajetórias profissionais. E muitas trajetórias profissionais duram mais de 50 anos, Patrícia. Então, olha que diferença. Enquanto as pessoas pensavam a idade que eu vou me aposentar, hoje as pessoas deveriam pensar na sua longevidade do ponto de vista de trajetória profissional, porque isso muda completamente a nossa visão de aprendizagem contínua, de conceito de saúde, de empregabilidade e sempre, né, de combate ao etarismo, porque a gente ainda tem isso no mercado de trabalho. Mas é um tema, né, que é muito bonito a gente refletir sobre as mudanças estruturais aí a partir dessa geração prateada que vem surgindo e avançando cada vez mais com muito desejo se manter no mercado de trabalho, né? Até aproveitando isso que você acabou de falar, eu acho que cabe também, de repente, né, só uma ideia, mas me corrija se eu estiver errada, por favor, uma orientação também para aquelas pessoas que estão já saindo dos 30 para os 40, né? Gente, passa muito rápido. Quando você perceber, você já está nos 50, né? Conforme a gente vai tendo a responsabilidade dos nossos afazeres, dos empregos da família, o tempo passa
passa. E aí, de repente, agora já é o momento, Andréia, para essas pessoas fazerem uma reflexão do tipo, o que eu aprendi até aqui, o que eu realmente posso oferecer no futuro, e essas pessoas já se prepararem para serem também o mercado de trabalho 50 a mais? Sem dúvida. Inclusive, é um privilégio quando a gente tem essa oportunidade de fazer, na realidade, um balanço da nossa carreira, né? A gente fica tão no automático, esse você está trazendo, e esquece de pensar que a gente tem ciclos. Eu acho que hoje a grande lógica de carreira, Patrícia, são ciclos, né? A gente tem um ciclo da aprendizagem, depois a gente tem um ciclo da maturidade, depois a gente tem um ciclo disso tudo que a gente aprendeu, como que a gente devolve isso, né, do ponto de vista até de impacto social, mas podendo rentabilizar, ganhar dinheiro com isso. E sem contar também, né, que saiu inclusive uma matéria na Você RH, que é uma revista que a gente usa muito aqui nos nossos quadros, que também essa geração prateada, ela também está muito na informalidade, né? Então, não são só os empregos formais. Às vezes a pessoa se aposentou, mas ela continua fazendo, né, atividades que geram ali rentabilidade, seja artesanato, seja na parte da alimentação, seja em outros segmentos, e às vezes que tem uma conexão muito grande com realização pessoal. Então, sem dúvida, quem está aí nos ouvindo, né, que esteja nessa faixa aí de 30, 40 anos, é muito valioso você parar, fazer um balanço e projetar, né, o seu novo ciclo de carreira, claro que na medida em que você deseja, né, e possa também fazer esse movimento. Então, sem dúvida, é um tema que eu ficaria aqui muito tempo conversando com a nossa audiência, mas escrevam para a gente, né, deem dicas, recomendação de pautas, porque o fato a geração prateada está aí, veio para ficar e com muito gás ainda para trabalhar e gerar riqueza para o nosso país, né? É isso aí, estamos aí. Estamos aí, firmes e fortes. Ai, gente, você pegou essa conversa no caminho, quer ouvir tudo de novo? Relaxa, vai estar tudo no nosso site já já, você vai poder ouvir em podcast também, é só acompanhar lá a CBN Vida Profissional e você vai ouvir esse bate-papo gostoso e essa sabedoria de Andréia Salsa com a gente aqui todo sábado. Andréia, querida, obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, um ótimo final de semana. E sábado que vem tem mais coisa boa aqui no nosso CBN Vida Profissional. Bom final de semana, até sábado que vem.